usando para todos esses estudos, já que nós, claro, estudando, vamos para outros textos, mas o texto base é Atos capítulo 14, verso 23. Verso 20, aquela viagem do apóstolo Paulo, primeira viagem missionária, Atos 14, vou ler desde o verso 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu ele estava em Listra. E aí depois ele partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, 3 cidades próximas. E o que eles faziam ali, como apóstolos, fortaleciam a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aí o verso 23, que é o texto base dos nossos estudos. E promovendo-lhes em cada igreja, que igreja? Igreja em Listra, igreja em Icônio, a igreja em Antioquia, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, aqui o texto é claro. Os apóstolos, aqueles homens que tinham autoridade oriunda do próprio Deus, do próprio Cristo, Senhor da igreja, instituíam igrejas, formavam igrejas e instituíam, partindo da eleição, aspecto que nós vamos considerar hoje, presbíteros naquelas igrejas, pastores para aquelas igrejas. Então, esse é o texto básico. Vamos orar? Vamos implorar a bênção de Deus para esse estudo e então apresentar aos irmãos o objetivo hoje. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, louvamos o teu nome, Senhor, porque uma vez mais, nesse dia tão solene, em que o Senhor mesmo separou para o bem da tua igreja, para o usufruto, Senhor, da tua presença, nós nos encontramos, Senhor, alegres, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. O Senhor que é soberano sobre todas as coisas, Senhor das nossas vidas, Deus que controla o coração dos homens, o coração do rei é inclinado de acordo com a tua vontade, Senhor. Nós nos humilhamos diante de ti e suplicamos, Senhor, neste momento, que o Senhor nos conduza nesse momento de instrução. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua vontade claramente revelada nas páginas da Bíblia Sagrada, no que diz respeito a esse ofício tão fundamental, vital, importante para a igreja, que é o assunto da eleição de homens chamados por ti, Senhor, para te servir, servindo o teu povo, o rebanho de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento. Inclina-nos, Senhor, à compreensão e à aceitação daquilo que o Senhor ensina. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, minore e, melhor, anule todas as minhas deficiências e que somente o Senhor seja glorificado e que o Senhor fale por meio, Senhor, da tua palavra aos nossos corações. Me abençoa na instrução, abençoa os irmãos na compreensão também das verdades, Senhor. Cuida dos enfermos, supre as suas necessidades, Senhor, para que eles tenham a saúde restabelecida, que possam retornar e continuar te servindo como o Senhor os tem chamado. Em nome de Jesus, Senhor, nós te oramos. Amém. Mas domingo passado eu tinha o objetivo de mencionar um pouco acerca da eleição em si e hoje do reconhecimento. Só que faltou mencionar um aspecto lá importantíssimo para nós, que é o aspecto da pluralidade de presbíteros. Então, eu vou começar falando disso e depois vou entrar no reconhecimento. Como reconhecemos homens chamados por Deus a este serviço tão importante na igreja. Sobre a pluralidade, irmãos, de presbíteros, porque
é tratado esse assunto? Ora, porque a eleição, no caso nós não teremos esse ano, a eleição de presbítero, reconhecimento de presbítero, ele envolve esse aspecto na igreja. Nós precisamos entender e aceitar, não é, aquilo que a Bíblia ensina sobre governo de igrejas. O aspecto plural do governo da igreja hoje é bastante negligenciado no mundo em que vivemos, no mundo evangélico, sobretudo. O que nós temos de retrato, né? O que nós temos de realidade no mundo evangélico? Ou existe a figura do pastor, que ele é o líder, então ele lidera tudo, e isso ocorre muitas vezes de acordo com o seu capricho, com o seu achismo. Então, essa figura do pastor, como o líder da igreja, o único líder da igreja, acaba colocando o pastor numa condição de dono da igreja, ou ditador da igreja. Então, o que ele diz, todo mundo tem que aceitar o que ele diz. Essa é uma figura muito comum, né, no meio evangélico. Essa ideia foi que, eu não duvido, essa ideia equivocada de que só o pastor é o líder da igreja, conduziu a igreja contemporânea a essas heresias de apóstolo que tem autoridade total sobre a igreja, enfim. Então, essa é uma figura dentro do evangelicalismo moderno. Uma figura, um homem que é líder da igreja e que ele conduz a igreja. Por outro lado, existe também, sem base bíblica, a ideia de que a congregação toda decide tudo que a igreja irá fazer. É o modelo congregacional. Também é muito, muito real esse aspecto na igreja dos nossos dias. Ou existe o ditador, ou existe a igreja toda tomando todas as decisões acerca da vida da igreja. Esses não são modelos bíblicos, certo? Não são modelos bíblicos. Existe um modelo bíblico real de governo, de liderança da igreja, modelo revelado pela palavra que traz homens sendo representantes pactuais do povo. Essa expressão, representantes pactuais, foi usada pelo Kevin Reed, do governo bíblico da igreja, da editora Os Puritanos. Diz, os presbíteros são os líderes da igreja, os presbíteros, os pastores da igreja, eles são representantes pactuais do povo, vejam só. Então se exclui totalmente a ideia de uma liderança, de um homem conduzindo, ao mesmo tempo que exclui a ideia de toda a igreja tomando todas as decisões acerca da sua própria vida, isto é, da vida da igreja. O que ele quer dizer com representantes pactuais? Primeiro que eles são chamados pelo próprio Deus. Nós vimos isso e temos isso lá em Atos 20, quando o Espírito Santo constituiu bispos para pastorearem a igreja de Cristo. Os presbíteros foram aqueles homens anciãos, experientes na vida cristã. Eles foram constituídos pelo Espírito Santo como pastores, como supervisores e pastores, com vistas ao cuidado do rebanho de Cristo. Então, quem é o dono do rebanho é Cristo. E esses homens são representantes deste Cristo que tem um pacto com esse povo. No sentido mais prático é que eles governam em conjunto. Então, exclui a ideia de uma liderança. E essa ideia bíblica de um governo de homens que lideram, que governam, que servem, eu faço questão de usar esse termo, que servem governando em conjunto, traz pelo menos 2 benefícios da igreja. O primeiro, como já dito, é que não há na igreja um indivíduo com todo o poder de decisão. Não há. Que isso fique claro, viu, irmão? Esse aspecto da pluralidade é um aspecto negligenciado nas igrejas, até mesmo presbiterianas. Eu tenho certeza que alguns nem sabem explicar por que o nosso governo é presbiteriano. Qual é o sentido de um governo presbiteriano? Nós pensamos que o nome presbiteriano ele nada mais é do que qualquer outro nome que se dá a determinadas igrejas nos nossos dias. O que não faltam são nomes mais do que criativos, não é?
Eu lembro que havia, lá perto de onde eu morava, uma igreja pentecostal, no trono de Deus tem fogo. Esse era o nome da igreja. Lá em Macapá, não sei se ainda tem, tinha uma igreja, Assembleia de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, eles vão criando nomes, mas por que é uma igreja presbiteriana? Então, esse é um aspecto importante, eu dizia. Nós temos membros novos. Então, é importante você entender por que você faz uma igreja presbiteriana, em que consiste a igreja presbiteriana. E aqueles mais antigos que não é difícil encontrar, membros antigos que às vezes têm 20, 30 anos de igreja presbiteriana e não sabem qual é o sentido do governo presbiteriano da igreja. Então, esse aspecto é importante. Eu dizia, essa ideia de um governo em conjunto, de homens que servem juntos, liderando, governando a igreja, traz o benefício. Primeiro, no mínimo 2 benefícios. Primeiro, que não há na igreja um indivíduo com todo o poder de decisão. Não há. Entendam isso. O pastor Américo não é aquele que toma toda a decisão da igreja. Não, nem pode ser, porque a Bíblia proíbe que haja um homem que tome toda a decisão da igreja. Ou seja, não há essa figura de ditador. Mas não é só questão de ditador, irmãos, porque um homem piedoso não será ditador. Um pastor desse modelo onde ele governa tudo, ele não necessariamente vira um ditador. Mas, irmãos, se não for ditador, esse homem, esse pastor, ele será sempre limitado no tempo. Não é verdade? Ele sempre será limitado no tempo. Então, imaginem, isso é real. Isso ocorre. Um irmão tem problema na família, sério. Precisa de alguém que cuide espiritualmente desse irmão e dessa família. E, ao mesmo tempo, tem uma outra família que acaba de perder alguém. Faleceu, por exemplo. Imaginem, para onde o pastor vai? Ele é limitado no tempo, no espaço. Ele nunca vai poder estar em todos os lugares, nunca. Então, veja, já é uma... De fato, então, um homem só que toma todas as decisões e que realiza tudo, não tem fundamento nessa realidade do cuidado da igreja, do pastoreio da igreja, do aspecto pastoral mesmo de cuidado da igreja. Ele tem limitações também no vigor dele, no vigor físico dele. Pastor, pensando aqui na figura do pastor, o pastor efetivo, presbítero docente da igreja. Na nossa realidade, ele prega na quarta, ensina no sábado, prega de manhã, prega domingo à noite, aconselha na quarta. E então ele tem que visitar, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. O vigor físico dele vai acabar. E o mental também. Ele precisa, além de estudar, se dedicar, se debruçar, ele tem que aconselhar, ele tem que receber problemas que vêm para ele. Se ele for um profissional, no sentido pejorativo do termo, ele não vai sentir nada dos problemas dos irmãos. Tá bom, então, sabe o médico irresponsável? Estou falando de o médico irresponsável. Estou dizendo que todos os médicos são irresponsáveis. Graças a Deus, há médico irresponsável. Sabe o médico irresponsável que você vai lá no consultório e ele nem olha para você e o que é que você tem? Eu estou com dor bem aqui. Onde é a dor? Bem aqui na costa, está na costa. Tá? O que mais? Eu estou com... Tá, toma esse remédio aqui. Um médico responsável, ele vai cuidar do seu paciente. Ele vai olhar, ele vai querer tocar, ele vai querer, não é? Dizer, olha, isso, aquilo, e ele vai tomar para si aquilo. Não é? Então, imagine a figura do pastor. Ele, quando trata com os presbíteros também, não é? Mas eu estou com a mente do pastor efetivo aqui, que é a ideia desse líder. Né? Nós estamos considerando essa ideia. Então, imagine que vem problemas, e problemas não porque todos nós temos problemas. O pastor, ele sente aquilo, ele chora com aquela ovelha, ele lamenta e ele pensa junto com aquela ovelha em oração, em constante oração, no aconselhamento, buscando da parte de Deus versículos, lembrar versículos. Graças a Deus hoje tem o Google, que a gente pode até buscar lá um versículo que não lembra, mas ele está envolvido mentalmente, espiritualmente com tudo aquilo. E ele sai de um aconselhamento esgotado, mentalmente falando, além da semana que ele gastou se dedicando e também esvaindo o seu vigor físico mental. Então, veja, voltando, a ideia de que o governo é conjunto, ele é junto,
então tira essa ideia de um homem só e traz benefício para a igreja. Quando ao invés de um homem só tiver que cuidar da igreja, esses homens chamados por Deus ao presbiterato, ao pastoreio da igreja, esses homens vão servir a igreja. E o segundo aspecto, irmãos, é que a igreja, na verdade, poderíamos mencionar ainda dentro do primeiro aspecto, mas forma didática aqui, a igreja é governada por homens que se dedicam ao cuidado pastoral da igreja. Homens se dedicam a esse pastoreio. Em que sentido? Em que quando o governo é conjunto, como a Bíblia ordena, e nós presbiterianos seguimos, o que ocorre é que o governo da igreja está colocado por Deus sob a responsabilidade desses homens, de vários homens. A variedade de homens implica mesmo o quê? Variedade de dons. Por exemplo, dentro do conselho, dentro do governo de presbíteros, haverá, dentre esses homens, né, presbíteros, pastores da igreja, haverá aquele que tem facilidade de falar em público. Isso é um dom. Nem todos vão ter. É verdade que o texto, nas qualificações, 1 Timóteo 3, fala que o presbítero deve ser apto para ensinar. Mas não necessariamente em público. Ele pode ensinar particularmente, mas ele tem que ser apto para ensinar. Ele tem que saber conduzir, instruir outros. Não precisa necessariamente ser público. Mas existem aqueles que têm facilidade para falar em público. Outros já têm facilidade para exortação privada. Então, dedicação mesmo, facilidade. Outros para questões administrativas, porque é parte do presbítero cuidar da questão administrativa da igreja. Não é só a questão administrativa da igreja, mas está sob o comando do presbítero. Quando nós estudarmos sobre diaconato, os diáconos estão para cuidar da igreja sob a supervisão do conselho, sob a orientação do conselho da igreja, pelo simples fato de o conselho ser composto de pastores da igreja. Por isso, a diaconia, eles não são pastores, os presbíteros são pastores. E como pastores, os diáconos, como pastores, eles têm responsabilidade espiritual, inclusive sobre a vida dos diáconos. E não apenas sobre a vida deles, como sobre toda a vida dos membros, eventualmente falando, mas sobre o próprio serviço da diaconia. Então, mas nós vamos estudar a diaconia mais para frente. Eu estou aqui na questão do segundo aspecto benéfico de um governo em conjunto, é que homens têm dons diversos. Por quê, irmãos? Porque a igreja, e aqui eu me refiro à igreja, nós mesmos, a igreja no sentido mais bíblico possível, não a templo, mas a igreja, nós, pessoas, nós temos necessidades diversas. Então, a igreja tendo necessidades diversas, ela precisa de homens com dons diversos. Pode haver um homem a quem Deus deu o dom de falar em público, de exortar privado, de questão administrativa. Sim, pode haver, não tem nenhum problema. Homens de muitos talentos, nenhum problema. Mas a ideia do governo implica essa questão prática mesmo. Então, nem todos têm facilidade em questões administrativas. Eu não tenho. E aí Deus levanta homens para cuidarem da igreja que tenham imensa facilidade em questões administrativas da igreja. É assim que Deus vai conduzindo o seu povo, nesse sentido, nesse governo. Então, entendam, irmãos, que a igreja, ela não é de um homem só. Nunca foi. A igreja não é de um homem só. Me refiro aqui ao governo, à liderança. Ela tem um único cabeça, que é Cristo. Ele é o Senhor da igreja, da sua igreja universal e da sua igreja local. Que nós conhecemos bem o princípio de que uma igreja, ou a igreja universal de Cristo, ela também se apresenta neste mundo nas igrejas locais. Então, Cristo não é cabeça apenas da sua igreja universal. Ele é cabeça, inclusive, das igrejas locais. Obviamente. Não é? Então, a igreja não é de um homem só, ela tem um único cabeça, mas deve ser governada por presbíteros, plural. Ela é governada por presbíteros,
constituídos, eleitos, irmãos, para quê? Para o cuidado do rebanho de Cristo. Atos 14, 23. É verdade, Atos 14, 23 não é uma passagem prescritiva. Ela é descritiva. Aqui em Atos 14, 23, nós não temos um mandamento de Deus. Nós temos uma informação da parte de Lucas, autor de Atos. É o texto que nós temos como base. Promovendo, Lucas está narrando, então ele descreve o que estava ocorrendo naquela viagem, naquele retorno de Paulo e Barnabé a Listra, Icônio e Antioquia. Então ele diz que, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ok, essa passagem não é prescritiva, esta passagem é descritiva. Porém, nós temos uma passagem prescritiva. Inclusive, nós vamos considerar hoje. Tito 1,5. Paulo diz, por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros. Então, aqui é uma passagem prescritiva. Atos não é. Atos é descritivo. Mas a passagem de Tito 1,5 é prescritiva. A igreja deve fazer isso. Tito, como o pastor evangelista das igrejas ali em Creta, ele deveria fazer isso. Porque Deus ordena que seja assim. Paulo está ordenando o apóstolo sob a total influência e inspiração do Espírito Santo. Nós ainda vamos ver, eu poderia começar com isso, mas quis chamar a atenção logo para a responsabilidade nossa como igreja, de respeito aos presbíteros. Nós ainda vamos ver a origem do presbiterato, que começa lá no Antigo Testamento. Deus mesmo vai revelando a sua ideia de um governo conjunto, de um governo de homens, de presbíteros no plural mesmo. Então, eu dizia, a igreja não é de um homem só, ela tem um único cabeça, que é Cristo, e Cristo entrega essa responsabilidade do governo e do cuidado na mão de homens, não é na mão de um homem, na mão de homens. Homens, que homens são esses? Qualquer homem? Quaisquer homens? Não. Mas homens que foram chamados pelo Senhor, que são constrangidos por Deus ao serviço da igreja. Por isso, cada igreja deve ter os presbíteros, seus presbíteros. Né? Ou seja, os apóstolos tinham a autoridade sobre igrejas. É verdade, Tito é um pastor evangelista, ele acaba tendo um certo grau de autoridade sobre algumas igrejas ali quando ele vai, mas ainda está a era apostólica. Embora Tito seja um pastor evangelista, ele ainda está em direto contato com o apostolado de Paulo e, obviamente, ele está submetido à ordem do próprio Senhor para cuidar daquelas igrejas. E, claro, no nosso contexto, não é necessariamente proibido que um pastor tenha um cuidado pastoral sobre a igreja, mas como bons presbiterianos, e no nosso caso, o PREC, nós procuramos logo fazer das congregações igrejas para que o pastor não esteja sob a autoridade de igrejas. Nós fazemos questão de, embora seja uma congregação sob o cuidado da igreja local, nós fazemos questão, essa é a prática do PREC em todos os seus anos, de logo buscar um pastor para cuidar daquela congregação, para sermos fiéis àquilo que a Bíblia ensina, que haja homens liderando as igrejas locais. Então, os presbíteros, eles são chamados por Deus para essa função. Eu dizia, então, cada igreja tem que ter os seus presbíteros. E esses presbíteros devem ser eleitos, sim, pela igreja. Devem ser eleitos, repito, não segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão das Escrituras, o preceito das Escrituras. Agora, irmãos, não tem como não tocar, eu acho que eu não vou conseguir concluir de novo o assunto de hoje. Eu tendo ir devagarzinho mesmo. Mas é importante mencionar aqui que nós não temos de forma clara nas Escrituras se havia de fato uma eleição, uma escolha, ou se havia apenas o aspecto da indicação da liderança. E isso é discutível até hoje. Alguns interpretam, Matthew Henry, por exemplo, ele diz que não deve haver eleição na igreja. Que o que deve ocorrer na igreja é indicação por parte da liderança. Então, a igreja tem um conselho, os presbíteros, pastores da igreja, eles indicam alguém,
a igreja reconhece, dá testemunho, e então ele passa a ser presbítero da igreja. Mas isso é discutível. Ele é um, para citar exemplo. Tem outros que o seguem. Já outros, como nós, entendemos que deve haver eleição. Não porque nós pensamos só, mas porque nós somos membros de uma igreja que tem na sua Constituição, que eu vou ler, o aspecto eletivo. Então, nós não podemos abrir mão disso. Então, existe essa discussão. Vou dizer, no nosso caso, nós somos presbiterianos e somos presbiterianos do Brasil, querendo ou não, nós somos presbiterianos do Brasil, nós somos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil e temos uma Constituição. Então, é bom senso, não é? Nós, uma vez que fazemos parte de uma denominação, significa que nós devemos concordar com tudo o que ela diz, mas é de bom senso concordar na sua imensa, grande, embora seja redundante essa expressão, mas maioria, a grande maioria dos aspectos nós devemos, por causa do bom senso, do bom andamento da igreja a qual nós pertencemos, concordar com aquilo que a igreja ensina na sua Constituição. Então, no nosso caso, nós temos a nossa Constituição que diz que o processo deve ser eletivo. Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, no capítulo 4, que trata sobre os oficiais, no artigo 25, lemos assim: a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em A. Ministros do Evangelho, ou presbíteros docentes. B. Presbíteros regentes. C. Diáconos. Parágrafo 2º da Constituição, capítulo 4. Parágrafo 2º diz: para o oficialato só poderão ser votados. Então, vejam, há o aspecto da eleição, de voto mesmo. Certo? Para o oficialato só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. O que nós temos na nossa Constituição? Verdades extraídas da Escritura Sagrada, porque a Escritura diz que o ofício, o exercício do oficialato se manifesta de fato com presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Então, isso é escriturístico, isso é bíblico. Nós encontramos isso. Agora, quando nós olhamos para o aspecto da eleição, há discussão se é bíblico ou não, porém, como eu tenho dito, é questão de bom senso acordar com a Constituição da igreja, uma vez que nós somos membros desta igreja. Então, nós acordamos, nós concordamos com a Constituição da igreja, porque nós somos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós, à luz da Constituição da igreja, para o bom andamento do trabalho da igreja, é importante sim que se haja eleição, que se vote, que se escolha de qualquer jeito? Não. Com princípios bíblicos, como nós temos considerado. No artigo 50, ainda do mesmo capítulo, que trata sobre oficiais, nós lemos: o presbítero regente é o representante imediato do povo por este eleito. Mas, de novo, ele tem que ser eleito. Ele tem que ser escolhido. Deve haver voto. O presbítero regente é o representante imediato do povo por este eleito e ordenado pelo conselho. É o conselho quem ordena, na figura do seu presidente, que é o pastor, né? O presbítero docente. Na ordenação é ele que ordena aquele homem que foi eleito pela igreja. Para, juntamente com o pastor, exercer, vejam, do aspecto da pluralidade. O presbítero, vou ler de novo, artigo 50, o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo, a disciplina e zelar pelos interesses da igreja que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. E ainda, no capítulo 7, sobre ordens da igreja, a seção 2ª do capítulo 7 trata de eleição de oficiais. E no artigo 110, cabe à Assembleia da igreja local, os irmãos, quando o respectivo conselho julgar oportuno, eleger.
pastor efetivo, presbíteros e diáconos. É por isso que os irmãos no ano passado tiveram que reunir, para que eles estão chegando agora, por isso que a igreja teve que se reunir para escolher o pastor efetivo, para reeleger. É por isso que no dia 15 de março nós teremos que nos reunir para reeleger os presbíteros que já servem nessa igreja e que têm exercido o seu ofício nessa igreja. Então, não é nada invenção, não é acomodação, a não ser a constituição da igreja, com princípios na Escritura Sagrada. A igreja presbiteriana ela é governada por presbíteros, docentes e regentes, como nós lemos aqui. Pastores e presbíteros, os presbíteros docentes são comumente chamados de pastores, mas é um presbítero também. Mas ela exerce esse governo por meio de presbíteros, docentes e regentes. O que eu quero que fique? Pastores e presbíteros exercem o governo e a disciplina juntos. De 10 anos de ministério, eu já me deparei com 2 casos, em que um membro antigo, nos 2 casos eram membros antigos, que pensavam que uma decisão tinha sido do pastor da igreja. Irmãos, pastores e presbíteros exercem o governo e disciplina juntos. As decisões da igreja são tomadas pelo conselho da igreja. Claro, lembra dos dons que eles têm? Então, não necessariamente tudo também. Dom administrativo, não necessariamente precisa sempre reunir o conselho. Não, aquele que lida com isso diretamente, ele tem certa liberdade para agir depois com o conselho de irmãos, isso aqui, como o pastor, o presbítero docente que ensina, ele precisa necessariamente reunir para decidir que livro ele vai pregar, não que ele também não possa ouvir sugestões do conselho, dizer, pastor, nós gostaríamos de ouvir sobre esse livro, a gente, como pastores da igreja, também estamos percebendo que a igreja está precisando ouvir sobre isso, não tem nenhum problema. Mas digo, claro, as decisões fundamentais, mais relevantes para a igreja, principalmente no que diz respeito a alguma mudança, sempre é o conselho, irmão, que vai tomar a decisão. Deve ser assim. Tá bom? Então, as decisões são tomadas pelo conselho. Não há hierarquia. Não há hierarquia numa igreja presbiteriana no que diz respeito ao governo da igreja. Eu trago de novo o Kevin Reed, governo bíblico de igreja. Vejam, escutem o que ele diz. Muito, muito, muito interessante. O pastor Kevin Reed diz assim, os presbíteros estão entre si numa relação de paridade. Presbíteros aqui, docentes e regentes, comumente chamados pastores e presbíteros. Então, ele está mencionando ao conselho. Então, ele diz, os presbíteros estão entre si numa relação de paridade, isto é, de igualdade, eles são semelhantes. Há, historicamente, dentro do presbiterianismo, distinções entre presbíteros regentes e presbíteros docentes, comumente chamados pastores. Nós vamos mencionar isso daqui a pouco. Mesmo assim, ele diz, mesmo que essa seja a prática historicamente dentro das igrejas presbiterianas, mesmo assim, não há base bíblica para se elevar um homem como ditador sobre os outros presbíteros no governo da igreja. Aqui ele tem em mente quem? O pastor, o presbítero docente. Ele está dizendo, não há base bíblica para que se eleve esse pastor acima dos presbíteros. Não é essa a nossa prática, irmão? Tudo é o pastor da igreja? Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Claro, eu estou exagerando, né? Não é tudo, mas é quase tudo. É quase tudo. Né? Tudo é o pastor. Não há base bíblica para se elevar um presbítero, ainda que ele seja docente, acima do presbítero. Mas ele continua. Ele diz, tampouco há base bíblica para se tratar o pastor como um empregado remunerado, que deve servir inquestionavelmente à arbitrariedade, isto é, ao capricho dos outros presbíteros. Por isso, eu sempre digo, irmãos, a nossa teologia ela é fantástica. Sem querer desmerecer ninguém, uma vez eu falei numa reunião de sínodo, eu sou presbiteriano por convicção. Eu não nasci numa igreja presbiteriana. Não tem nenhum problema em nascer em igreja presbiteriana. Nenhum. É uma bênção. É uma bênção. Eu estou dizendo, mas no meu caso, eu sou presbiteriano por convicção. Não é porque eu caí de paraquedas no meio. A nossa teologia é uma teologia fantástica. Ela é muito responsável, ela é muito firme. Para nós demovermos essa estabilidade, nós vamos ter que ser hereges de fato.
Porque ela tem um equilíbrio fantástico de respeito à vida da igreja. É verdade que aqui ali nós tendemos, você e eu, nós tendemos a superenfatizar algo. E aí nós erramos nisso. Nós precisamos sempre buscar o que é difícil. Buscar, de fato, aquilo que Deus quer que seja feito, de acordo com o que Ele ordena. Então, veja, o que o Kevin Brady faz de forma fantástica, muito responsável, é, de fato, afirmar aquilo que ele tinha dito antes, reafirmar aquilo que ele tinha afirmado. Os presbíteros estão numa condição de paridade. Então, o que ocorre? Não se pode elevar alguém. Ah, ok. Não se pode elevar ninguém. Não tem. Só que, às vezes, em alguns lugares, se quer colocar o presbítero docente como um empregado remunerado da igreja, onde os presbíteros acabam sendo os patrões dele. E aí vão ordenando o que ele deve ou não deve fazer. Vejam só. Isso é possível. Isso é possível. Por quê? Porque o conselho é composto de pecadores. Todos os presbíteros são pecadores. Todos nós temos a realidade crua, fria, que dói no nosso coração, mas sem exceção todos do conselho, assim como todos nós, temos uma tendência forte à idolatria, ao eu no centro das coisas. E aí nós vamos errar. Ou o pastor vai querer se elevar, como ocorre naturalmente. Né? Por quê? Primeiro, o pecado. Segundo, que o modelo que nós temos no nosso contexto é esse. Não é de igrejas presbiterianas, mas são de igrejas episcopais, né? Nesse modelo de um líder maior. E aí vamos errar. Ou ocorre, por parte dos presbíteros, essa ideia de que eles são os patrões do pastor da igreja. E que eles vão dizer, então, o que deve ser feito. Então, não é essa a ideia. Nós estamos numa relação de paridade, como disse o pastor Kevin. Voltemos à Constituição. De novo, voltar aqui ao presbiterianismo, que é tão belo. Né? Não é por excelência, porque a excelência é só a Escritura. A Igreja Presbiteriana do Brasil também é uma igreja como outra qualquer, cheia de falhas, mas ela tem uma Constituição bem estabelecida. E o que diz a Constituição no artigo 51? Entendam que os presbíteros eles devem, juntamente com o pastor, exercer, como eu li no artigo anterior, o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja. O grande desafio para um conselho, aqui para ensinar os irmãos, é buscar qual é a vontade de Deus. Daí, irmãos, a responsabilidade de bons presbíteros. E bons aqui, no sentido piedoso, eu quero dizer. Piedoso, no sentido piedoso. De homens que, à semelhança do presbítero docente, claro, não plenamente, porque ele tem as suas atividades, mas a semelhança, melhor, não a semelhança do presbítero docente, mas a semelhança de todo crente responsável, os presbíteros devem ter contato constante com a palavra de Deus. Conhecer as escrituras sagradas, para que as decisões tomadas por eles no conselho sejam, de fato, bíblicas. Então, o que se deve buscar? A glória de Deus em primeiro lugar. O bem da igreja. Não é o bem da igreja como eu quero, como o evangelicalismo tem dito, como um ou outro quer, mas o bem da igreja a partir dos princípios irrevogáveis da Escritura Sagrada. Todos, sem exceção, têm a responsabilidade de conhecer a Escritura para então dizer, opa, nós podemos fazer isso? Quais são as implicações positivas e negativas de tal decisão para a glória de Deus e o bem da igreja? E aí o conselho, composto pelos presbíteros, irá decidir tal ação na igreja, enfim. Então, o presbítero, juntamente com o pastor, exerce o governo, a disciplina e zela pelos interesses da igreja. Artigo 51 da Constituição. Compete ao presbítero. Veja só. O que nós estamos considerando aqui? Presbíteros são pastores. Presbíteros são chamados por Deus para o governo da igreja, a disciplina da igreja, o zelo da igreja. Então, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu artigo 51, diz: compete ao presbítero, ele está falando do presbítero regente, a levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Qual é a inferência daqui? Que o presbítero vai lidar com questões particulares.
Eu não disse há pouco, a prática às vezes é tudo com o pastor. Eu tenho que lutar, irmão. O pastor Paulo lutou, eu sei que ele lutou. Eu tenho que continuar lutando por essa visão escriturística da liderança da igreja. Eu tenho procurado fazer, quando possível, se alguém me procura, e não é se, é quando alguém me procura, e algum problema assim, assado, eu tento resolver, quando não, digo, olha, eu vou, irmão ou irmão, eu vou falar com o presbítero, Jonas, presbítero Zoene, presbítero Raimundo, presbítero Cláudio, vou falar com esse presbítero, e a irmã pode procurar. Sabe o que acontece na prática? Não, pastor, então eu vou esperar. Depois eu falo com o senhor. Olha só, a prática, irmãos, é que presbítero, e isso está errado, viu? A prática é que presbítero não pode lidar com o problema. Não, ele é chamado ao oficialato da igreja para isso. Para, junto com o pastor, pastorear a igreja. Então, quando ele não consegue, assim como o pastor também, porque existem casos em que, embora o pastor, presbítero docente, trate pessoalmente com o irmão, com a irmã, há casos que foge daquele, extrapola, e aí para onde vai? Para o conselho da igreja. Então é isso que a Constituição diz. Compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. B. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas. É constitucional. A necessidade de se realizar visitas e quem deve caminhar com o pastor. Depois eu vou mencionar algo que não necessariamente o presbítero. Entendam que os oficiais da igreja, eles têm mais responsabilidade do que os membros. Por exemplo, o pastor docente, ele tem a responsabilidade também de ensinar a igreja. Mas não é só ensinar a igreja. Ele tem todas as responsabilidades que todos os membros têm. Ser santo, amar, aconselhar, acompanhar, instruir, corrigir. Tudo isso, um membro tem essa responsabilidade do cuidado do corpo. E o presbítero docente, ele tem uma a mais, que é ensinar ainda, se preparar para ensinar. O presbítero regente, da mesma forma, ele não tem essa responsabilidade do ensino, não está nos ombros dele, mas ele tem essa responsabilidade do governo da igreja, da condução, e isso não é fácil, irmão. Eu ainda vou tratar, se Deus permitir, da responsabilidade, do dever que a igreja tem para com seus oficiais. Porque uma vez que nós somos expostos como governantes da igreja, nós sempre vamos ser apedrejados, sempre. E esse é um preço, não é? Devemos calcular para aqueles que querem ser presbíteros, uma vez que eles estão sendo expostos. Mas a igreja precisa aprender também a honrar os seus presbíteros, a orar por eles, a estar com eles, a ajudá-los naquelas áreas em que eles têm debilidade, porque nós temos. Mas não é de Deus, não é piedoso nós apontarmos os erros. É piedoso nós ombrearmos. É piedoso nós, meu irmão, vamos caminhar juntos. Está difícil, mas vamos lá juntos. Esse é o dever também dos membros, mas isso eu vou tratar depois. Então, dizia, o trabalho de visitação, de auxílio junto com o pastor, claro, é dever do presbítero, sim, mas qualquer outro irmão ou irmã piedosos podem ser convocados a fazer isso, sem dúvida. Não há nenhum pecado nisso, não há nada que contrarie o ensino das Escrituras, pelo contrário. Letra C ainda, compete ao presbítero instruir os neófitos, os novos convertidos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude. Vejam? Então, por que eu estou lendo a Constituição? Para mostrar que, de fato, o governo ele é conjunto, ele não é de um homem só. Graças a Deus por isso. Né? Graças a Deus por isso. Porque não vai garantir mesmo sozinho. Compete ao presbítero orar com os crentes e por eles. Não é só no culto público, mas está aqui em questão o próprio pastoreio, o próprio cuidado. Né? A oração dominical, a oração no culto público é uma oração. Outra oração é você com o irmão, ouvindo a confissão de pecados dele,
ouvindo o dilema dele, a fraqueza dele, que muitas vezes é a nossa fraqueza. Né? Às vezes vem problemas que eu estou vivendo aqueles problemas. E aí, como é que faz? É dependência total do Senhor. O governo de pastoreio, presbítero, acho que não é minha essa frase, alguém disse, não é nada mais do que um cego guiando outro cego. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de que ambos precisam da luz do Senhor. Então, os presbíteros, pastores da igreja, sejam eles docentes ou regentes, eles também dependem da graça de Deus ali. Eles são pecadores tão quantos aqueles que estão pedindo a sua ajuda, e às vezes até maiores. Às vezes até maiores. E eles precisam estar na total dependência de Deus para então cuidar daquele irmão. É dever dos presbíteros orar com crentes por eles. É dever do presbítero, letra E, informar o pastor dos casos de doenças e aflições. É dever do presbítero distribuir os elementos da Santa Ceia. Letra G. Letra H, compete aos presbíteros representar o conselho do presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. É uma nomenclatura presbiteriana que alguns irmãos devem entender, mas são instâncias dentro da igreja presbiteriana. Irmãos entenderem rapidinho: igreja, irmãos, conselho, presbíteros, presbitério, presbíteros de igrejas, né? O conselho é presbítero de igreja, o presbitério, o concílio, a reunião de presbíteros das igrejas, pastores e presbíteros, o sínodo é a organização em regiões, então, região norte, nordeste, sul, é o sínodo, e o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, que é o concílio maior. Lá é que se decide sobre Constituição. Então, se nós pensamos que a Constituição precisa de alguma ementa, então, de alguma correção, nós temos que recorrer ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e na reunião, que ocorre de 4 em 4 anos, se decide algo acerca da Constituição ou não. Então, veja, irmãos, é o que nos ensina a nossa Constituição, né, da Igreja. Teria que falar agora sobre reconhecimento. Vou começar, não vou me estender. Então, o que nós vimos? A eleição é importante, a indicação, não é melhor? Eleição é o tema maior, e mencionei a indicação do ano passado, a necessidade de indicação de presbítero, e aqui agora o reconhecimento. A questão é, irmãos, como reconhecer ao homem ao chamado do presbiterato? Como? Ou melhor, que características ou qualificações um homem deve apresentar antes de ser ordenado? Eu enfatizo esse antes de ser ordenado. A questão é, será que eu posso, por mim mesmo, decidir quais são as características? Será que eu tenho essa liberdade? Você tem essa liberdade de dizer, eu acho que para ser presbítero tem que ser assim, 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 assim. Será que nós temos essa liberdade? Ou será que cada igreja tem a sua forma? Bom, na prática isso acaba ocorrendo, mas falando teologicamente, biblicamente, será que cada igreja pode ter a sua forma, os seus critérios e avaliar homens que vão servir a igreja como governantes, servos dessa igreja? Nós entendemos que a Escritura permanece sendo, irmãos, um modelo para a igreja até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, nós entendemos, como Igreja Presbiteriana do Brasil, como Igreja Presbiteriana Central do Pará, nós entendemos que a Escritura continua sendo o modelo. Se alguém discorda, eu digo alguém fora, né? Deixa eu falar, bom senso acordar com a Constituição. Se alguém fora, nós conhecemos muitos irmãos que não entendem, não, fique em paz, fique em paz. Aqui é assim que a gente entende. Tá bom? Nós entendemos que é assim. A igreja presbiteriana, ela entende assim. Nós somos presbiterianos e entendemos que a Escritura, ela continua sendo o modelo, ela traz o modelo de igreja até a volta de Cristo. Nós não temos liberdade para mudar isso.
Então, como reconhecer, irmãos, os presbíteros? As características são conhecidas nossas. Eu não vou me deter nos textos, até porque hoje à noite eu vou pregar o texto de Tito. Então, é o texto paralelo de 1 Timóteo 3 que eu faço referência agora. E à noite eu vou explicar um pouco mais, então não vou me deter no texto, eu vou apenas ler o texto. Mas antes de ler o texto, eu já mencionei isso no domingo passado, quero dizer que, no que diz respeito às características do presbítero, ou do homem que deve servir como presbítero, irmãos, não deve haver distinção entre qualificações, ou melhor, não deve haver distinção entre qualificação e exercício dos presbíteros. O que significa? Que a indicação e reconhecimento de um presbítero, com vistas à sua ordenação, deve ser visto de forma muito séria. Muito séria. O que é que ocorre de forma geral? E aí eu me refiro até à nossa própria igreja presbiteriana do Brasil, no Brasil todo. O que ocorre de forma geral é uma negligência quanto ao reconhecimento de presbíteros regentes, diferente com o que ocorre quando se trata de presbíteros docentes. Para ser presbítero docente, pastor, se requer um tempo, né, de avaliação, um preparo teológico, deve ter mesmo, ele vai lidar com o ensino. Mas eu quero dizer assim, existe uma preocupação no que diz respeito ao presbítero docente, deve haver, obviamente. Mas quando se diz respeito a presbítero, não há tanta preocupação, infelizmente. Eu estou falando de modo geral. Não há tanta preocupação no que diz respeito ao presbítero regente. Só que a instrução bíblica não faz nenhuma distinção. Nenhuma distinção. Eu me refiro aqui a qualificações, tá? A características. Não estou falando da função. No que diz respeito às características ou qualificações, a Bíblia não faz nenhuma distinção entre presbítero regente e presbítero docente. Nenhuma. Todos nós conhecemos o texto 1 Timóteo 3. Né? Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, episcopó, supervisor. Tá? O presbítero é um bispo. Excelente obra mesmo. É necessário, portanto, que o bispo, o episcopó, o supervisor, o presbítero, seja irrepreensível. Não é perfeição, mas é alguém que não pode ficar sendo acusado. Esposo de uma só mulher, temperante, controlado, sóbrio, tem uma mente sã, ser equilibrado, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, deve ser gentil, inimigo de contendas, de conflito, de estar discutindo, não avarento, buscando o dinheiro, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, não seja neófito, é recém-convertido, para não ceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na repreensão, na condenação do diabo, no laço do diabo. Como eu disse, eu não vou me deter aqui, porque à noite eu vou pregar Tito 1, 5 a 9. É o texto paralelo sobre as qualificações do presbítero. O que eu dizia é que nós temos que admitir, irmãos, que nós não temos atentado tanto para as características dos homens que almejam o presbiterato. Fazemos isso para o pastor, mas não fazemos isso tanto para... Daí a razão da decisão responsável do conselho. Não é assim, não que não houvesse antes, mas quer dizer, conselho, houve até indicação, digo, não, conselho, não, achamos que não, é melhor não, então vamos esperar. Quem sabe em 2022, quando vence o mandato de outros presbíteros, quem sabe, não estou fazendo nenhuma promessa para os irmãos, o pastor disse lá em 2020 que em 2022 haveria eleição. Não é isso que eu estou fazendo. Estou dizendo, é possível que haja indicação? Sim, é possível. E se o conselho, naquela ocasião, se nós ainda estivermos lá, se Jesus não voltar, se naquela ocasião, em 2022, se o conselho achar por bem, achar necessário, que podemos indicar nomes e eleger homens ao presbiterato da igreja, 1, 2, quanto o conselho achar, amém. Se não, não. Mas a questão eu dizia, nós temos que admitir que nós temos que ser sérios nesse sentido, buscar cavar um pouco mais e cuidar um pouco mais, afinal de contas é um assunto muito importante. Nós não temos tido cuidado de preparar homens vocacionados, né, para esse importante ofício.
O que nós precisamos fazer é nos empenhar como igreja e líderes, igreja e conselho, na formação de homens, no que diz respeito a servir como presbítero. Para que isso, irmão? Para que isso? Para que isso mesmo? Para cumprirmos as ordens de Paulo, dadas a Timóteo e a Tito. Para que a igreja continue. Para que a igreja continue. Eu estou falando da nossa igreja. Para que a igreja continue no caminho que deve continuar, a fim de que ela não venha a se esvair, para que ela não venha a desmoronar, para que ela não venha, imagine, negligenciar o papel dos presbíteros da igreja, leva a igreja ao fim. Então, nós sempre temos que estar preocupados, não apenas com o docente, mas até com os regentes. Quem irá liderar a igreja? Quem entrará no grupo de pastores da igreja para continuar servindo a Deus na igreja, com vistas à glória de Deus e ao bem da própria igreja? É um assunto bastante sério. Eu penso que eu não erro, né, irmão? Eu não estou super enfatizando algo aqui em vão. Não, penso que nós nunca erraremos nesse ponto. Então, assim, na Bíblia, irmãos, uma diferenciação, claro, entre presbíteros regentes e presbíteros docentes, como já foi mencionado, o texto está em 1 Timóteo 5,17, eu vou parar nesse tópico, tá, irmãos? Teria um outro tópico, mas eu vou deixar para o próximo domingo para nós não cansar. Só mais este aspecto. 1 Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então vejam que, assim, na própria Bíblia, uma distinção entre presbíteros, regentes e docentes, essa é a nomenclatura que a igreja presbiteriana usa. Em 1 Timóteo 5,17 há uma distinção. Só para ajudar os irmãos, nós lemos a Almeida Revista Atualizada. Na nova Almeida Atualizada, nós lemos assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. A nova versão internacional diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, e especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então, qual é a diferença aqui? Mas aí vai haver discussão. É pagamento? É honra? O termo traduzido, aqui alguma versão por pagamento, a ideia geral é honra mesmo. Não é só questão de reconhecimento. Na verdade, o versículo 18 fala de um pagamento, né? A Escritura diz, não mordasse o boi quando pisa o trigo, mas essa não é a relevância aqui. A relevância é a honra, de fato, né? Se deve uma honra dobrada. Então, dizia, é pagamento, é honra, enfim. Esse não é o ponto aqui. O ponto que eu quero destacar é que há uma distinção. É pequena, é verdade, mas há uma distinção no que diz respeito a presbíteros. Por isso, a Constituição da IPB traz isso claramente. Lá no artigo que nós lemos que o governo da igreja é estabelecido no oficialato de presbítero docente, presbítero regente e diácono. Então, há uma leve, mas há uma distinção entre presbítero docente e regente. Mas, como eu dizia, qual é a distinção? É que um presbítero se dedica ao ensino e à pregação. Essa é a distinção. Só essa. Quanto à qualificação, nenhuma. Ou seja, todos devem ser santos. E, em termos práticos, ser santo para um presbítero é exercer a função de um presbítero. É se comprometer com a obra do Senhor. Mas percebem a distinção não bíblica que se faz? O pastor, às vezes naquela visão que o Kevin Reed mencionou, o pastor que é empregado, remunerado, tem que se dedicar. Eu sou um presbítero docente, não posso me dedicar. Opa, peraí, mas a Bíblia faz essa distinção? Nenhuma. Mas a distinção, pastor, de vida. Sim, distinção de vida. O pastor, o presbítero docente, ele vive integralmente para o ministério. Ok, claro que ele vai ter muito mais, eu posso dizer, não é dedicação, porque a palavra dedicação independe do que você faz. Mas o presbítero docente ele vai ter muito mais possibilidades, se é que podemos colocar assim, de realizar coisas, fatos.
presbítero não. O presbítero está na escola, está no banco, está na empresa, está no comércio, enfim. Tá claro. Mas veja só, mas a dedicação, a disponibilidade pode não ser a mesma, mas a disposição tem que ser a mesma. Entende? Nós entendemos? Porque as qualificações são as mesmas. Um presbítero docente, um presbítero regente, um pastor e um presbítero, eles devem ser santos e desejarem e viverem para o serviço da igreja. Ainda que esse esteja em outro lugar, ele tem que estar disposto, né, a servir a igreja, a cuidar da igreja. Por isso, alguém não pode servir a igreja. Eu estou mencionando aqui a santidade e o compromisso com a obra do Senhor, para nós concluirmos. Por isso, um membro recém-convertido não pode ser presbítero da igreja. Isso está em 1 Timóteo, que nós lemos há pouco. Não pode ser neófito. Ele não pode ser novo convertido. No capítulo 3, só para citar aos irmãos, o capítulo 3 da Constituição trata de membro da igreja. Aí no parágrafo 2º do artigo 13, nós lemos assim: para alguém exercer cargo eletivo na igreja, que não é necessariamente presbítero, pode ser um tesoureiro, pode ser algum outro cargo que se crie e que se precise escolher alguém. Então, para alguém exercer cargo eletivo na igreja, é indispensável o decurso de 6 meses após a sua recepção. Para o presbiterato ou diaconato, o prazo é de 1 ano, salvo casos excepcionais a juízo do conselho, quando se tratar de oficiais vindos de outra igreja presbiteriana. Então, por quê? Porque a Bíblia ensina. Eu estou falando o quê? De santidade, de dedicação. Alguém novo convertido, ou alguém novo na igreja, nós não temos como avaliar isso, mas aí é outro aspecto que eu vou mencionar, mas vou deixar para o domingo que vem. Não há como mensurar. Alguém que está há pouco tempo na igreja, você não tem como avaliar se essa pessoa é dedicada de fato ao serviço do Senhor. Então é questão de bom senso, questão com o princípio bíblico de que não seja neófito. Então alguém chegou na igreja, tem pouco tempo de igreja, pode servir como presbítero? Bom, que é possível mas foge o bom senso. É necessário cuidar, avaliar, ver a dedicação às coisas do Senhor para que então sirva a igreja. E claro, não pode estar sob disciplina. Artigo 112 do capítulo 7, o membro, para que possa concorrer a cargos eletivos, deve estar, e até votar, inclusive, ele deve estar em plena comunhão com a igreja. Não pode estar sob disciplina. Claro, não é que alguém sob disciplina, se alguém se encontra sob disciplina é por alguma falta não gritante, mas alguma falta evidente, vamos dizer assim, né? Então, como vai liderar a igreja? Como vai cuidar da igreja, né? Precisa aí ser restaurado, enfim, dependendo do caso, para que possa exercer o presbiterato. Então, é questão de bom senso, é questão de... Então, irmãos, eu vou terminar por aqui. Detalhes, né, e para nós não cansarmos. O que deve ficar para nós, então, aqui, para nós concluir? Primeiro, o governo presbiteriano é plural. Mas isso tem que ficar para nós, tá bom? Entendam isso, irmãos. Nós nos ajudamos se nós entendermos. Aqui está um desabafo do pastor. Nós nos ajudamos se nós entendermos isso. Que o governo da igreja é plural. Deus chama homens ao serviço da liderança. E não um único homem. Como se fosse o chefe de todos. Ninguém é chefe de ninguém. Todos nós somos servos de Deus. E esse é o nosso maior desafio. Porque quando tem chefe é mais fácil, né? O chefe falou, pronto. Aí é mais fácil. Mas quando não tem, aí a gente tem que lembrar que o chefe maior é Cristo. E que todos nós temos que estar submissos e buscar aquilo que o chefe está ordenando, que no caso é o Cristo. Então, o governo presbiteriano é plural. Se você não entendeu nada do que eu disse, pelo menos entenda isso aqui. Você vai sair com essa ideia de que o governo presbiteriano é plural. E que o único cabeça da igreja é Cristo. Em segundo lugar, concluindo, não há distinção de características entre presbíteros e pastores. Tratando-se da liderança serva da igreja, todos, eu me refiro ao conselho, todos devem ser santos para o Senhor e exemplo para o rebanho de Cristo. Todos.
Nós somos servos de Deus, mas não somos servos de Deus isolados. Nós somos servos do Senhor, que servimos aos servos do Senhor. Servimos nos seus aspectos, nas suas necessidades espirituais, materiais, emocionais, enfim, e servimos de modelo para eles, de serviço, modelo de serviço. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir que os irmãos fiquem de pé, pedir ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico, para nós louvarmos ao Senhor nosso Deus, e então, depois encerrar a nossa escola dominical. Nós vamos cantar no livro de Cânticos, irmãos, o Cântico 24.